Bom, só para organizar aqui, eu vou deixar mais à esquerda a parte de exponenciação, né, de potenciação, e mais à direita a parte de logarítmica. Você vai perceber que elas se interconectam, né? Então você vai precisar dessas propriedades aqui, tanto para resolver equações exponenciais, como para resolver equações logarítmicas. Então elas são úteis demais. Vamos deixá-las bem colocadas aqui. Sempre que a gente precisar, né, se você lá na frente travar em algum exercício, volta aqui que essas propriedades acabam destravando, né, acabam resolvendo, ajudando você a chegar na solução da questão, tá? Então vamos começar aqui, eu vou trazer com exemplos para ficar mais fácil, que eu quero que você perceba. Então, ó, vamos lá, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, a gente vai trabalhar com a base 2, que é uma base tranquila de fazer. Então, suponha que a gente esteja fazendo 2 elevado à quarta, e nós vamos multiplicar isso por 2 elevado à terceira, tá? Então, repara, é uma multiplicação de potências. Então, a gente já viu que potências nada mais é, a potenciação vem de uma multiplicação de mesmo fator. Então, você está multiplicando potências que têm a mesma base. Então, vou separar aqui para ver o que seria isso. Ó. O 2 elevado à quarta é uma potência de base 2 expoente 4. Significa que a gente vai multiplicar o 2 por ele mesmo 4 vezes. Tá? Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, a gente sabe que isso aqui é 16. Tranquilo? E agora a gente quer fazer essa multiplicação, né? Nós vamos multiplicar 2 elevado à quarta por 2 elevado à terceira. Então, 2 à terceira é uma outra potência, mas tem a mesma base, né? Só que tem um expoente diferente. Eu também vou usar o número 2 como base, só que eu vou multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes. Então, aqui vai ser 2 vezes 2 vezes 2, tá? E aí agora vai ser 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8. Maravilha. Repara que o resultado disso aqui vai ser você multiplicar o 2 por ele mesmo 4 vezes e continuar multiplicando pelo próprio 2 mais 3 vezes. Então, na prática, a gente vai ter multiplicado o 2 por ele mesmo 7 vezes. Então, isso aqui na prática vai ter um resultado como 2 elevado à sétima. Tá? E não à toa, você percebe que 7 vai ser justamente a soma desses dois caras aqui, ó. Beleza? Então, quando a gente estiver multiplicando potências de mesma base, o resultado prático disso é que a gente vai ter a mesma base, aquela base com um expoente agora que vai ser a soma dos expoentes. Então, a multiplicação de potências de mesma base mantém a base e simplesmente soma os expoentes, né? É uma coisa bem lógica aqui. Então, você vai ter 2 elevado a 7, que vai dar o mesmo que você multiplicar 16 por 8, né? 2 elevado a 7 vai dar 128, que é 16 vezes 8. Beleza? Tá? Então, essa propriedade de potências ela vai influenciar numa propriedade também que a gente vai ter aqui para logaritmos. Então, por exemplo, imagine agora que a gente vai calcular o logaritmo, tá? O logaritmo. E a gente quer calcular um logaritmo que é dado por 16 vezes 8. Tá? Não à toa eu escolhi os resultados ali, log de 16 vezes 8, na base 2. Tá? Então, quando a gente quer calcular o logaritmo de um número, 16 vezes 8 eu poderia já escrever 128, tá? Se você quiser escrever, ó, o logaritmo na verdade era de 128. Esse cara aqui, deixa eu colocar ele assim, esse cara aqui nada mais é do que 128, ó. Tranquilo? 128. Agora, se eu estivesse fazendo o logaritmo de 128 na base 2, mas eu sei que 128 é 16 vezes 8, tá? E aí, eu teria um resultado aqui. Eu já sei que log de 128 na base 2 é qual expoente? Que eu coloco na base 2. O logaritmo é sempre o expoente. O logaritmo de 128 na base 2 vai ser o expoente que eu coloco na base 2 para ter como resultado 128. Tá? E a gente viu aqui atrás que 2 elevado à sétima é exatamente 128. Tá? É o 2 multiplicado por ele mesmo 7 vezes. Tá? Então, esse resultado que eu estou esperando encontrar aqui, nada mais é do que o expoente que está aqui. Ó. Então, o log de 128 na base 2, o resultado é 7. Tá? Só que o que eu quero que você perceba é que se eu sei que log de 16 vezes 8, que é o log de 128, tá? Eu posso quebrar isso aqui trazendo para aquela ideia que a gente usou ali agora. O 16, na verdade, é 2 à quarta. O 8 é 2 ao cubo. Tá? Então, repara que o 16, eu poderia fazer isso aqui, quebrar o log agora em dois pedaços. Então, o log de 16 vezes 8 vai ser idêntico a gente chegar aqui em 4 mais 3, que é 7. 7 é 4 mais 3. Tá? Mas esse 4 é justamente o log
de 16 na base 2. E esse 3 é justamente o log de 8 na base 2. Tá? Log de 16 na base 2, qual é o expoente que eu coloco na base 2 para dar 16? A gente acabou de ver que para dar 16, você vai multiplicar o 2 por ele mesmo 4 vezes. E qual é o log de 8 na base 2? O log de 8 na base 2 é 3, porque eu coloco 3 como expoente na base 2, eu tenho o resultado 8. Então, repara, esse cara aqui que é o 4, ó, esse cara aqui é 4, e esse cara aqui agora é o 3, ó. Tá certo? Então, na prática, quando você tiver o log de um número que pode ser escrito como um produto, ó, uma multiplicação, você pode fazer isso, se for conveniente, como uma soma de logs. A soma desses números que estavam sendo multiplicados dentro do logaritmo, você pode quebrar eles. Então, ao invés de fazer o log de 16 vezes 8 na base 2, o log de 128 na base 2, eu poderia, primeiro eu faço o log de 16 na base 2, vejo o resultado, se eu considero mais fácil. Faço o log de 8 na base 2, vejo o resultado. E depois, simplesmente somo esses dois resultados, que eu chego na mesma resposta. Então, calcular log de 128 na base 2 deu 7. Calcular o log de 16 na base 2 deu 4. Calcular o log de 8 na base 2 deu 3. Se eu somar 4 com 3, dá o mesmo 7. Então, eu posso ir pelos dois caminhos, tá? Então, a gente vai ter uma primeira propriedade, que eu vou colocar aqui para a gente, destacada, né? Deixa eu colocá-la aqui de roxo. Vai. Então, nós vamos ter uma primeira propriedade que diz que se você tiver logaritmo de um produto de dois números, um número A que multiplica um número C na base B, eu posso escrever isso como log de A na base B mais o log de C na base B. Tá? Então, já que a gente tem essa propriedade de que potências de mesma base, quando multiplicadas, simplesmente vai manter a base e somar os expoentes, quando eu estiver fazendo log de um produto, eu posso escrever isso como a soma dos logs. Tá? Então, a gente vai ter essas duas propriedades meio que casadas. Uma acabou influenciando na outra. Tá bom? Então a gente já guarda isso daí, porque essas são propriedades que a gente vai usar. 3 que a gente vai usar sempre de log, né? E de potência eu vou colocar mais algumas aqui, porque de potência a gente acaba precisando, né, dessas propriedades, dessas definições, para a gente não se encaracolar, né? Se arrastar ali dentro dos exercícios. Então agora vamos pegar a mesma coisa, só que em vez de multiplicar potências de mesma base, se a gente dividir potências de mesma base, o que acontece? Então, para a gente usar os mesmos valores aqui para ganhar tempo, vamos pegar agora 2 elevado à quarta dividido por 2 elevado à terceira. Tá? Na prática, você sabe que 2 elevado à quarta, a gente já viu ali, é 16. 2 elevado a 3 é 8. 16 dividido por 8 vai dar 2, vai ser a metade, né? 8 é a metade de 16. Então, nesse caso, se a gente fosse pensar na definição, ó, pegando a mesma cor aqui. Então, o 2 elevado à quarta vai ser 2, que multiplica 2, que multiplica 2, que multiplica 2. E aí você quer dividir isso. Então, vamos dividir isso por 2 elevado à terceira. Então, eu tenho uma divisão de potências. É a mesma base. A cor que eu usei aqui foi a roxa. Então, eu vou ter 2 elevado a vezes 2 vezes 2, tá? 2 à terceira. E aí, como você tem multiplicação e divisão, que são operações inversas uma da outra, você pode fazer simplificações. Cada 2 que eu tenho ali, eu posso simplificar com 2 que eu tenho embaixo. Então, na prática, o que vai acontecer? Você vai simplificar esse 2 com esse 2, esse 2 com esse 2, esse 2 com esse 2. Como eu tenho um 2 a mais para multiplicar ali em cima, ele não vai ter com quem simplificar aqui embaixo, né? O resultado final, você vai perceber que isso aqui deu 2. Então, vamos colocar aqui o resultado de 2 à quarta dividido por 2 à terceira é 2. Tá? E 2, não à toa, é como se a gente tivesse, a gente não escreveu, mas se a gente fosse pensar nisso como uma potenciação, é como se a gente tivesse o expoente 1 aqui, ó. Tá? Então, é 2 elevado a 1. Tá? 2 é 2 elevado a 1. Beleza? E nesse caso, então, o que a gente tem? A gente tem aqui, se para multiplicar potências de mesma base, a gente tem a base mantida e a soma dos expoentes como resultado final, aqui na divisão de potências de mesma base, a base vai continuar sendo usada, o 2. Só que agora os expoentes, eles vão aqui subtrair um do outro. E aí o resultado vai ser esse aqui, ó. Então, acabou sendo a base 2, só que o expoente 4 tirou do expoente 3.
Tá? Então, os 4 que você tinha lá em cima, 3 deles você conseguiu simplificar aqui embaixo. Então, ficou 4 menos 3, o expoente passou a ser apenas 1. Tá? E é exatamente aquilo que a gente confirma, né, o que daria, já que aqui vai dar 16, em termos de resultado é a mesma coisa, e aqui embaixo vai dar 8, né? Então, 16 por 8, realmente deu 2. 2 elevado a 1, que é 2. Tá? Então, aí a gente pode agora levar para o lado do logaritmo e fazer a mesma coisa. Tá? Então, se a gente estiver trabalhando com o logaritmo de uma divisão, o que acontece na prática? Então, se eu tenho um logaritmo de divisão de dois números, então vamos pensar que a gente vai ter aqui agora um log, ao invés de ser 16 vezes 8, e se fosse log de 16 dividido por 8? Tá? Na base 2. Aí você fala, bom, mas 16 dividido por 8 você já sabe. 16 dividido por 8 é uma conta que a gente consegue fazer, né? Tranquilo, é 2. Então, isso aqui na prática seria calcular o log de 2. Tá? E aí você está falando assim, log de 2 na base 2. Ou seja, qual é o expoente que eu coloco na base 2 e que o resultado é 2? Bom, é 1, né? 2 elevado a 1 é 2. Então, toda vez que tiver log de uma base qualquer, log de b na base b, se você tem o log do número que você está calculando na mesma base, aí você tem sempre como resultado 1, né? Que basta colocar o expoente 1 naquela base que gera aquele resultado, que eles são iguais ali. Então, se a base ali, se o logaritmando e a base forem iguais, vocês têm sempre o resultado do logaritmo como 1. Tá? Então, nesse caso, log de 2 na base 2, eu sei, isso aqui vai dar a resposta 1. Tá? Na prática, então, a gente pode fazer igual ao lado de cima, que 1 é exatamente igual a gente pegar o expoente, né, 4 menos 3, tá? Ou seja, seria, se a gente fosse calcular o log de 16 na base 2, só que agora a gente vai fazer menos o log de 8 na base 2, tá? Então, o log de 16 na base 2, olha só, log de 16 na base 2 é 4, e log de 8 na base 2 é 3. Tá? Então, a única diferença é que na divisão, quando você for fazer o logaritmo de uma divisão de dois números, você pode calcular o logaritmo dos dois números em separado, só que aí você vai subtrair. O logaritmo do número que está lá em cima, na divisão, né, você vai fazer primeiro. E aí você vai tirar o valor do logaritmo do número que está dividindo, que está embaixo. Tá? Então, nesse caso, o log de dois números, um dividido pelo outro, vai ser o log de um menos o log do outro. Tá? Então, quando a gente tiver log de um produto, vira a soma de logs. Quando a gente tiver log de uma divisão, vira a diferença desses logs. Tá? Então, a gente tem uma outra propriedade, deixa eu escrevê-la aqui, vamos formalizar ela. Essa propriedade agora é log de um número A dividido por um número C na base B, vai ser o log do A na base B, menos o log de C na base B. Tranquilo? Então já temos duas propriedades que a gente usa bastante. Log de um número dividido por outro vai ser o log do número de cima menos o log do número de baixo, tá? E aí, a gente vai chegar agora numa que a gente deduz a partir disso daqui também, que é bem tranquilo da gente fazer, que é quando a gente... Essa vai ser muito usada, tá? É a estratégia para a gente sair daquele segundo caso, quando a gente tem uma equação exponencial em que a gente tentou igualar as bases e não conseguiu. Então, por conta dessa propriedade, que é a mais famosa, que a gente usa sempre, é a regra do tombo, você vai conseguir derrubar o expoente e aí conseguir resolver a equação, tá? Então, a regra do tombo é muito tranquila. Se a gente olhar aqui nesse caso, ó, repara aqui, se eu fosse calcular, então, o log de 128 na base 2, que eu já sei que é 7, tá? Então, se eu tivesse, por exemplo, log de 128 na base 2, tá? Eu quero saber isso aí. Isso é um número, né? Só que eu posso pensar no 128, tá? Ao invés de escrever 128, eu posso escrever isso aqui como sendo 2 elevado a 7. Eu já sei que 2 elevado a 7 e 128 é a mesma coisa, a gente acabou de fazer ali, tá? Só que se eu sei que 2 elevado a 7 é a mesma coisa que 128, eu tenho uma vantagem aqui agora, que é, quando eu tiver log de uma potência, quando eu for calcular o log de um número que é potência, eu posso pegar esse expoente e derrubar ele, que eu vou ter o mesmo resultado. Tá? Então, no caso aqui, se eu for fazer log
de 128 na base 2, se eu pensar no 128 como 2 à sétima, 2 elevado à sétima, o 7 sendo expoente, ele vai cair para fora aqui. Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser igual a esse expoente que foi derrubado, que multiplica o log de 2 na base 2. Tá? Então, essa regra vai derrubar expoente. Beleza? Então, log de uma potência, você pode derrubar o expoente vai multiplicar o log que ficou sobrando ali na frente. Tá? Então, nesse caso, esse resultado seria 7 vezes o log de 2 na base 2. E log de 2 na base 2 está muito tranquilo da gente fazer, né? A gente acabou de falar. Quando você tem aqui ó, os mesmos números envolvidos, o resultado é sempre 1, né? Qual é o expoente que você coloca na base 2, que quando elevado a 2, fica igual a 2? Tá? Então, a base é 2, mas o resultado que você quer também é 2. Então, o expoente precisa ser 1. Tá? Então, se você tem os mesmos números envolvidos dentro do logaritmo, né, para a base e para o logaritmando, você vai ter necessariamente isso como resultado 1. Tá? Então, nesse caso, acabou sendo 7 vezes 1. 7 vezes 1, olha o resultado que a gente chegou. A gente chegou em 7 da mesma forma, né? Então, aqui deu 7. Então, repara que o log de 128 na base 2, ele é 7. Tá? E a gente consegue obter isso derrubando o expoente quando a gente tiver potência. E isso é muito bom para a gente, porque essa propriedade que eu vou escrever aqui agora, vamos formalizar ela, que é, se você tiver o log de uma potência, de um número A, por exemplo, elevado a um expoente C, esse log vai ser calculado na base B, o expoente tomba, o expoente cai multiplicando. Tá? Então, aqui, deixa eu fazer isso, ó. Esse expoentezinho, ele cai aqui multiplicando o logaritmo. Tá? Então, log de A elevado a C na base B vai ser C que multiplica log de A na base B. Tá? Então, o expoente cai para fora multiplicando. Essa é a propriedade que a gente tem. Então, C vezes o log de A na base B. E aí, com essa propriedade, a gente já consegue abordar aquele tipo de equação que a gente tinha, né, no primeiro caso, e resolver aquela equação. E aí eu vou usar, né, já que ele me deu o log de 2 lá, eu vou usar outras propriedades aqui para já resolver aquela equação, né? A gente volta aqui nessa tela daqui a pouco e conversa um pouco mais sobre essas propriedades. Acrescenta uns detalhes a mais. Agora, para a gente resolver a equação número 2, lembra que era uma equação 2 elevado a x é igual a 5. Tentamos igualar as bases. Primeira tentativa é essa sempre. Não deu. De um lado é 2, do outro é 5. Mesmo fatorando 5, que só dá em função de 5, né, P', não consigo fazer virar 2, então não tivemos sucesso nessa parte, tá? Não deu certo, o que você vai fazer? Agora, o nosso objetivo é descobrir o x. Então, como eu sei uma propriedade de logaritmos que, quando eu tenho logaritmo de uma potência, o expoente cai, isso é bom pra gente, porque se a gente derrubar aquele x de lá, a gente vai ter uma equação que a gente sabe o que fazer. Né? Então, a gente vai sempre usar aquela propriedade do tombo quando a gente não conseguir resolver uma equação exponencial pela primeira tentativa, né? Que é de igualar as bases. Então, nesse caso, o que você vai fazer? Já que nós temos que uma igualdade, uma equação, 2 elevado a x é a mesma coisa que 5, se eles são iguais, quando eu aplicar o logaritmo deles na mesma base, o resultado, lembra, precisa ser igual. Tá? Então, se eu faço log de 2 elevado a x, por exemplo, na base 2, e faço log de 5 na base 2 também, se esses dois números são iguais, na mesma base, eles têm que ter o mesmo logaritmo. Tá? Então, você pode aplicar logaritmo aqui dos dois lados, desde que você use a mesma base nos logaritmos. Tá? Números iguais vão ter logaritmos iguais quando olhados na mesma base. Se você usar bases diferentes, de um lado passo base 2, do outro eu passo base 10, aí a lógica foi pro buraco, tá? Não faz sentido. Agora, se você tem dois números iguais, posso dizer que o log desses dois números na mesma base vai continuar tendo resultados iguais. Então, o que a gente vai fazer é reescrever essa equação, tá? E aí nós vamos escrever logaritmo de 2 elevado a x. A base você pode escolher, pode ser qualquer uma, tá? Mas escolhido a base que você usou aqui do lado esquerdo, você tem que usar a mesma do lado direito. Tá? Então, você não pode usar bases diferentes, mas pode usar qualquer uma. Pode ser base 2, pode ser base 10, pode ser base 5, enfim. Base que você achar mais conveniente. Claro que a gente vai ver que, daqui a pouco eu vou comentar também, que tem algumas condições para que essa base possa ser escolhida. Né? Qualquer número que você pode usar para fazer como base no logaritmo. Mas nesse caso eu vou usar a base 10, porque a base 10 é que foi dada no exercício. Eu não falei também, mas deixa eu comentar aqui agora. Quando não tiver nada escrito, tá? Então, você olha aqui, ó, não tem nada, tá? Então, se não tem nada, por convenção, a gente vai pensar que isso aqui é base 10.
Tá? Então, quando eu falo que log de 2 é 0,3, eu estou dizendo para você que log de 2 na base 10 é 0,3. Tá? Log de 2 na base 10, beleza? Sempre que não falar nada, você considera como base 10, certo? Tem um outro cara também que a gente vai ver mais para frente, eu vou falar também, que é o ln, que seria o logaritmo natural, aí usa o número e, que é o número de Euler, e também comento depois, mas são dois casos especiais que tem uma convenção, né? Não colocou nada na base, é log na base 10, tá? Falou ln, é log na base e. Beleza? Então vamos lá. Nesse caso que nós vamos fazer, eu vou escolher a base 10, por quê? Porque eu tenho uma informação do log de 2 na base 10. Ele deu o dado que o log de 2 na base 10 é 0,3. Ou seja, segundo o exercício me falou, 10 elevado ao expoente 0,3 vai dar 2. Tá? Você vai ver que realmente, se você fizer 10 elevado a 0,3, vai dar muito próximo de 2. É lógico que ele fez uma aproximação aqui. Ele falou para a gente considerar 0,3, mas é mais que 0,3. É 0,3, 0,1, é um monte de número depois da vírgula ali. Tá? Mas aproximadamente 0,3 vai chegar perto, né? 10 elevado a 0,3 vai chegar perto de 2, tá? Então, se eu tenho nessa equação duas coisas iguais, eu vou passar logaritmo usando a mesma base dos dois lados. Então, eu vou escrever o que nessa minha equação aqui agora? Eu vou fazer assim nela, ó. Então, eu vou vir aqui e vou passar logaritmo. Então, eu vou escrever que log de 2 elevado a x na base 10 é igual a log de 5 na base 10. Repara, a base, eu não escrevi nada, então base 10. Então a base que eu usei é a mesma dos dois lados, tá? Isso é importantíssimo, beleza? E aí o que é legal? Agora nessa equação, já que ela tem lógica, ela continua valendo, eu tenho logaritmo de 2 elevado a x. E a gente viu pela regra do tombo que se você tem o expoente aqui, ó, dentro de um logaritmo, quando você vai fazer o logaritmo de uma potência, o expoente ele pode cair, tá? Então isso aqui vai ser a mesma coisa que fazer o x multiplicando o log de 2, tá? E aí olha que legal eu ter escolhido a base 10, porque quando eu escolhi a base 10, eu vou ter agora que isso aqui é x que multiplica log de 2 igual a log de 5. Tá? Então agora o x, ele desceu lá do expoente, ele está fácil da gente isolar ele. Tá? Então, no caso, o x multiplicado pelo log de 2 é um número, tá? É qual número eu coloco na base 10, que quando eu elevar esse 10 a esse número, o resultado é 2, tá? Segundo o exercício é 0,3, beleza? Então, agora isso é número. Então, eu já sei que x vezes log de 2, ou seja, x vezes 0,3, segundo o problema, é igual a log de 5. E o nosso problema passa a ser assim, o que fazer com o log de 5, né? Esse é um problema. Tá? Ele não deu nada sobre log de 5. E aí, 10 elevado a qual expoente dá resultado 5? Não é uma coisa de boa, não é uma coisa trivial, você não vai saber assim tranquilamente. Só que ele não falou nada, e isso fica implícito em vários problemas, porque a gente tem aquela propriedade de quando você pensa num número como a divisão de dois números, ou o produto de dois números, você pode fazer logaritmo, né, dos números em separados, ou somar se for multiplicação, e se for divisão você pode subtrair. E aí, o 5, ele pode ser escrito, né, de uma maneira singular aqui, ó. Você pode vir aqui e pensar que o 5, na verdade, ele é a mesma coisa que 10 dividido por 2. Fala para mim, 10 dividido por 2 não é 5? Escrever 5 ou escrever 10 dividido por 2 não dá no mesmo? Então, quando eu falo log de 5, eu posso escrever log de 10 sobre 2. Olha só, log de 10 sobre 2, você pode fazer o log do 10 menos o log do 2. E você sabe o log de 10 na base 10, porque log, né, de 10 na base 10 vai dar 1. Estou usando os mesmos números, sempre dá 1. E log de 2 na base 10, o exercício te deu. Então olha só que mancada, ele te deu só o log de 2. E aí você consegue fazer o log de 5, né, só porque você sabe o log de 2. Beleza? Então sabendo o log de 2, ele não precisa te dar mais nada, ele não precisa te falar o log de 5 nesse problema. Você já consegue deduzir sabendo propriedades. Tá? Então nesse caso, né, a gente pode escrever que a equação ela vai ser x que multiplica log de 2 igual a... Já que log de 5 é que eu tenho que calcular, e 5 pode ser visto como 10 menos 2, eu posso dizer que isso aqui vai ser o log do de cima, que é o log de 10, menos o log de 2. E olha só que legal. Agora, todos os logs envolvidos na minha equação, que são números que eu consigo calcular. Tá? Log de 2 foi dado, é 0,3. Log de 10 na base 10 é 1.
tá? Então, sempre que a base e o logaritmando for iguais, você já sabe, log de 10 na base 10 é 1. Beleza? Então, aqui agora a gente tem como resolver essa equação. Olha só, a equação ficou pronta de ser resolvida. Ó. X que multiplica log de 2 foi dado, ó, foi dado, é 0,3, é igual a log de 10 na base 10, sabemos que é 1, menos log de 2, que é 0,3. Ou seja, x nada mais é do que 1 menos 0,3, 0,7. O x estava multiplicando o 0,3, o 0,3 vai passar aqui dividindo 0,3. Então, x nada mais é, nesse caso, do que 7 terços. Tá? Beleza? Então, para você colocar um expoente ali no número 2, que dê resultado 5, você precisa que esse expoente seja 7 terços. Claro que está tudo aproximado, porque ele aproximou o log de 2, tá? Então, nesse caso, se a gente for pensar aqui, isso aqui vai dar 7 por 3, vai dar 2,33333, tá? Vamos colocar aproximadamente 2,33. Então, se você pegar a base 2 e elevar ao número 2,33, você vai ter como resultado o número 5. Tá vendo? Então, a gente conseguiu chegar na resposta mesmo sem ter a condição de igualar essas bases, tá? Então, no caso aqui, você tem basicamente duas estratégias bem traçadas para fazer. Primeiro passo, sempre tente igualar as bases. Sendo possível igualar as bases, é mais fácil, você resolve a equação de uma maneira menos sofrida, tá? Não conseguiu igualar as bases, e aí não depende de você isso, tá? Isso aí vai depender do tipo de equação que você tem. Tem a equação que é possível você igualar as bases, tem a equação que não é possível igualar as bases. Quando não for possível, você tem que partir para uma solução que vai necessitar de logaritmo. Você tem que entender um pouco mais de logaritmo para conseguir resolver a equação, que é o que a gente fez nesse segundo caso, tá? Então, vou trazer agora mais propriedades, tanto de exponenciação quanto de logaritmos, para a gente tá bem municiado. Na hora de resolver exercício, você vai ver que são várias propriedades que a gente acaba precisando para não engastalhar, né? Para não ficar travado no exercício.